Recentemente, um desastre de proporções inimagináveis atingiu a Califórnia, com incêndios florestais que devastaram extensas áreas do estado e geraram intensas discussões. Durante uma entrevista, Donald Trump fez uma comparação polêmica ao descrever os incêndios como uma tragédia de uma magnitude tão grande que poderia ser considerada mais destrutiva do que um ataque nuclear. Essa declaração, que gerou surpresa e divisão de opiniões, evocou imagens do impacto das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, ligando a catástrofe natural àquelas memórias de destruição total. O ex-presidente, ao revelar que teve acesso a imagens confidenciais, sugeriu que o que foi mostrado ao público na televisão estava aquém da realidade e que a devastação era ainda maior e mais chocante do que as imagens transmitidas. Trump aproveitou a oportunidade para criticar a administração estadual, alegando que, se suas recomendações anteriores sobre a gestão de florestas e o uso de recursos naturais tivessem sido seguidas, o desastre poderia ter sido evitado. O incêndio, que teve início no começo de janeiro, se espalhou com uma rapidez impressionante, impulsionado por ventos intensos que facilitavam a propagação das chamas. O impacto foi devastador, com mais de 180 mil pessoas sendo forçadas a deixar suas casas e cerca de 12 mil residências destruídas. O alcance da destruição não fez distinções, afetando tanto comunidades de baixa renda quanto celebridades com grandes propriedades. A estimativa dos danos financeiros ultrapassa os 2 trilhões de dólares, resultando em um golpe severo para a economia local e para as pessoas afetadas. A devastação causada pelos incêndios não se restringiu apenas para os danos físicos e materiais. Inúmeras famílias perderam tudo o que possuíam, incluindo suas casas e objetos de valor sentimental, o que gerou um profundo sentimento de insegurança e desamparo. Relatos de pessoas que sobreviveram ao desastre revelam o desespero de se ver forçado a abandonar tudo sem chance de salvar algo que fosse querido. Para muitos, a única escolha era fugir sem a possibilidade de resgatar nem suas memórias mais preciosas. Especialistas afirmam que o aquecimento global, combinado com o crescimento desordenado de áreas vulneráveis e a escassez de infraestrutura eficaz para enfrentar tais emergências, tem contribuído para o agravamento desses desastres. Além disso, críticos apontam que durante o mandato de Trump, os cortes em investimentos para programas de prevenção de desastres naturais, como os incêndios florestais, agravaram a situação. A Califórnia, que já havia sido devastada por incêndios significativos entre 2017 e 2021, incluindo o incêndio Dixie, viu-se novamente em uma situação de risco extremo. Esses eventos ressaltam a necessidade urgente de uma abordagem de longo prazo, com planejamento adequado para enfrentar as crescentes ameaças climáticas. O incêndio que devastou a Califórnia é apenas um reflexo de uma tendência global em crescimento, com regiões como a Amazônia e a Austrália enfrentando desastres ambientais de proporções semelhantes. Isso demonstra que tais crises transcendem fronteiras e exigem uma resposta coordenada e eficaz. Embora equipes locais e voluntários tenham se empenhado em conter as chamas e oferecer apoio, a ausência de um plano nacional estruturado para lidar com catástrofes naturais deixou muitas comunidades desamparadas e incapazes de se proteger diante da magnitude da tragédia. As declarações de Donald Trump, embora polêmicas e em muitos casos controversas, iluminam uma questão central: a preparação e a eficácia dos governos diante de desastres naturais, que, infelizmente, estão se tornando mais frequentes e severos. Sua comparação entre os incêndios e um ataque nuclear, embora considerada exagerada por muitos especialistas, levanta um ponto crucial sobre a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes. A intensidade e a rapidez com que as tragédias ambientais estão ocorrendo exigem uma resposta coordenada e a implementação de medidas preventivas que possam minimizar os danos, não apenas no momento do desastre, mas também no longo prazo. As palavras de Trump, por mais criticadas que tenham sido, jogam luz sobre a defasagem existente entre a frequência dessas catástrofes e as políticas públicas que ainda não foram suficientemente aprimoradas para lidar com esses novos desafios. A reconstrução das áreas devastadas será uma tarefa monumental, enfrentando obstáculos além
além do custo astronômico dos materiais de construção e a escassez de recursos necessários. A dificuldade será ainda maior devido a um agravante inesperado. Muitos residentes, ao verificar suas apólices de seguro, descobrirão que estão longe de cobrir as perdas incorridas. As seguradoras, com cláusulas limitadas ou lacunas nas coberturas, podem deixar milhares de famílias desamparadas, aumentando a carga emocional e econômica das vítimas. O cenário é ainda mais complicado pela inflação crescente, que eleva os custos de reconstrução, e pelas disrupções nas cadeias de suprimentos globais, que dificultam a obtenção dos materiais necessários. Este ciclo vicioso de desafios econômicos reflete as fragilidades estruturais em várias regiões do mundo, onde as comunidades são deixadas a lutar sozinhas para se reerguerem após desastres. Além disso, o impacto psicológico nas famílias que perderam tudo é profundo. Não se trata apenas da reconstrução física de suas casas, mas também da reconstrução de suas vidas. A incerteza sobre o futuro, agravada pela falta de cobertura de seguro, cria um estresse adicional que muitas vezes é negligenciado nas discussões sobre os desastres naturais. O apoio psicológico, muitas vezes ignorado, será tão crucial quanto o apoio material, uma vez que as famílias lidam com o trauma da perda e com a ansiedade sobre o processo de recuperação. Este ciclo de dificuldades reflete a necessidade de uma abordagem mais holística por parte dos governos e das organizações de ajuda, que devem ir além do simples fornecimento de ajuda material para garantir que as comunidades possam se recuperar de forma sustentável. Esses fatores não apenas aumentam as dificuldades para as famílias afetadas, mas também levantam sérias questões sobre a capacidade das comunidades de se recuperar em um ambiente econômico cada vez mais instável. A falta de uma infraestrutura robusta e a falta de planejamento adequado para desastres naturais amplificam os danos, e a percepção de que a recuperação será uma luta prolongada pode desencorajar a resiliência das vítimas. Portanto, a questão não é apenas como as comunidades podem se recuperar, mas também como os governos podem antecipar tais eventos e criar sistemas que garantam que ninguém seja deixado para trás em um momento de crise. A resposta ao desastre na Califórnia será um verdadeiro teste para as autoridades estaduais e federais, não apenas em termos de recuperação e auxílio às comunidades afetadas, mas também como um exemplo crucial para futuras crises em outras regiões. A tragédia expôs fragilidades no sistema de resposta a desastres naturais, revelando que as políticas de mitigação e prevenção precisam ser mais robustas, ágeis e adaptáveis às novas realidades impostas pelas mudanças climáticas. O sucesso ou fracasso das ações tomadas na Califórnia poderá influenciar diretamente as abordagens de gestão de desastres em outros estados e países, servindo de modelo ou alerta para o futuro. Além disso, as lições aprendidas durante essa crise podem ser a chave para aprimorar a resiliência de outras regiões vulneráveis, oferecendo uma oportunidade única de aprender com os erros e sucessos na implementação de estratégias de recuperação. A necessidade de uma ação mais coordenada entre diferentes níveis de governo nunca foi tão evidente. A colaboração entre governos federal, estadual e local é essencial para uma resposta eficaz. A divisão de responsabilidades, a alocação de recursos e a comunicação transparente entre todas as partes envolvidas são aspectos que, se bem gerenciados, podem otimizar a resposta e acelerar o processo de recuperação. Porém, se mal executados, podem resultar em atrasos e ineficiências, como se viu em várias crises anteriores. O desastre na Califórnia também destaca a importância de um planejamento estratégico a longo prazo, com uma visão clara sobre como a adaptação às mudanças climáticas deve ser integrada ao desenvolvimento urbano e rural, considerando fatores como a preservação ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e a construção de infraestruturas mais resistentes. Ademais, o aumento na frequência e na intensidade dos desastres naturais coloca a necessidade de uma reavaliação das políticas públicas. O debate sobre mudanças climáticas não pode ser tratado apenas como um tema a ser discutido em conferências internacionais, mas deve se refletir em ações concretas no nível local e nacional. A implementação de tecnologias inovadoras para monitoramento, prevenção e combate para os desastres precisa ser priorizada, e os investimentos
investimentos em infraestrutura resiliente devem ser vistos não como um custo, mas como uma medida estratégica de segurança pública. Só assim será possível minimizar os impactos de desastres futuros e garantir que as comunidades estejam melhor preparadas para enfrentar o que está por vir. Essa crise também evidencia a crescente importância de envolver a sociedade civil, as organizações não governamentais e o setor privado nas ações de resposta a desastres. A atuação conjunta de todos esses setores pode fornecer uma rede de apoio que amplia as capacidades de resposta e recuperação, garantindo que a ajuda chegue de forma eficiente e eficaz às populações necessitadas. A recuperação completa da Califórnia, assim como de outras regiões afetadas, exigirá um esforço colaborativo sem precedentes e uma visão de longo prazo para evitar que tragédias como esta se repitam de maneira tão devastadora.